Então vamos lá para a próxima? Próximo caso de conectores coordenados é o caso de conectores coordenados adversativos, tá? Vamos lá, a palavra adversativo, já para fazer uma micro dissecação dela, adversativo é uma palavra que tem a ver com outras palavras que a gente conhece. Por exemplo, essa aqui, ó. Adversário. Ou ainda. Tem a ver com essa outra palavra aqui, uma adversidade. E o que é, na prática, um adversário ou uma adversidade? Que são palavras, todas elas da mesma família, igual é banana, bananada, bananeira, embananado, e por aí vai. Um adversário, uma adversidade, um elemento adversativo é sempre um elemento que é um oponente. E oponente tem a ver com que ideia? Um oponente tem a ver com a ideia de oposição. É um elemento de oposição. Então, os conectores coordenados adversativos, eles servem para estabelecer vínculos de oposição. Essa é a ideia inicial, tá? Só que na prática, o que acontece quando a gente está estabelecendo uma oposição? Se a gente está trocando ideias, argumentando, a gente vai partir por uma contra-argumentação. Se a gente está o tempo todo com a palavra, mas tem um detalhe ali dentro que é diferente, que é um pouco diferente, o oposto do geral que a gente está dizendo, a gente faz uma ressalva. Fazer uma ressalva é introduzir um pormenor. Um pormenor, galera, é um detalhe. É um detalhe, é um algo a mais, um algo a menos. É uma especificação ali na visão geral da parada. Tá? É a mesma parada, é a mesma coisa. Tá? Tanto ressalva quanto pormenor. Tá? E isso normalmente acontece quando você está falando de uma situação geral, uma regra geral, mas você bota lá um detalhezinho que, em geral, é também uma exceção à regra, é o oposto à regra, ou é algo diferente da regra. Mas o diferente da regra acaba sendo já uma exceçãozinha à regra. Tá? Beleza? Certo? Também pode acontecer, de alguns casos, a gente usar conectores adversativos só para retomar o nosso texto. Só para retomar a nossa fala, acerca do quê? Acerca do assunto, que estava lá sendo discutido, mas já foi desviado, e aí você quer voltar para o assunto, que é aquele, normalmente a gente usa nessa hora um conector que é muito conhecido, muito usado, que é o MAS, M-A-S, tá? E a gente, às vezes está lá discutindo sobre futebol, mas de repente começou a falar sobre, sei lá, compara com outro esporte, começa a falar de outro esporte, mas aí você quer voltar para o futebol, aí você fala assim, mas em relação ao futebol, aí você retoma o assunto, retoma a fala para você retoma tudo. Então, por isso, é também situação de você ter o uso desses conectores para uma retomada do texto, da fala, do assunto, tá? Tranquilo? Certo? Então, tanto faz ser retomada do texto, ser retomada só da sua fala, fazer a fala voltar para você e não ficar com quem você está conversando. Interlocutor, o que é? Interlocutor é quem está participando da conversa, tá? Eu botei aqui no cantinho para você, ó. Interlocutor é o falante ou os falantes, lá da conversa, num texto qualquer que você esteja trocando ideia com alguém, tá? Beleza? Tá? Ou ainda no próprio texto, se é você escrevendo o seu texto sozinho, mas você parou um parágrafo, um capítulo inteiro para falar de uma outra parada e quer voltar depois ao assunto, ele serve para voltar a falar do assunto anterior, do assunto que já tinha sido mencionado e foi interrompido. Tranquilo? Tá? Mas enfim, quais são os conectores que são tipicamente conectores que servem para a gente estabelecer essas contra-argumentações, oposições, ressalvas, etc. Tal como eu já falei, tem um que é bastante usado, que acho que é o mais usado de todos, que é o mais sem i, tá? Aliás, isso é uma observação. Tem professor que às vezes fala,
e pessoas, né, que falam que esse mais tem que ser dito mas. Não, mas não. Mas não, tá? Mas se bobear se escreve assim, tá? Se bobear não, mas se escreve assim, né? Mas não é o caso, tá? Mas a gente sabe, né? Elas são casadas com quem? Elas são casadas com os pães, não é isso? Né? Todas as mães se casam com os pães. Mentira, né? Claro que é mentira, né? As mães estão casadas com os pais, né, de vocês aí, certo? Enfim, estando separado ou não, já vivo ou morto, enfim, uma mãe teve lá, né, que se juntar com alguém que se tornou seu pai. Enfim, tá? Se é pai biológico, se não é pai biológico, isso é outra história também. Beleza? Tá? Mas enfim, por que que, deixando de bobagem agora, por que que esse mais é pronunciado igual o outro mais com i? Porque eles são irmãos. Na origem, eles são irmãos quase que gêmeos, tá? Então, a pronúncia é a mesma, a grafia é diferente, tá? Tem gente que quer, às vezes, na fala, diferenciar, mas isso é uma bobagem. Bobagem. Porque na origem, tal como eu estou falando, eles são o mesmo. É que um perdeu o i e ganhou esse valor de oposição, que é esse mais que está na nossa frente. Tá? Mas quais são os correspondentes do mais que também são muito utilizados? São o porém, o todavia, o contudo, o no entanto e o entretanto. Só que tem outros aí agora para o final que também podem vir a funcionar como conectores adversativos para oposição. Eles não são originariamente conectores adversativos não, tá? Não são não, mas a gente acaba usando, então é bom saber, tá? Quem são esses camaradas? Vou até mudar de cor aqui, tá? Vou botar em amarelo para você frisar. O agora também pode ser usado como elemento para introduzir oposição. O já também. O e seguido de não também. E o não obstante, que é um conector de outro tipo, mas se ele tiver numa frase com verbos no modo indicativo, o que é o modo indicativo? O modo indicativo é o que indica fatos, é o que mostra fatos, tá? E não situações hipotéticas que talvez venham a acontecer, né? Enfim, que ainda não são fatos, tá? Que nem se sabe se vão ser ainda, tá? Se tem a possibilidade de ser. Então, o indicativo é para isso, né? Que tem a ver lá com ações que indicam ações no presente, né? Ou no passado, que já aconteceram, né? Ou no futuro, que, é claro, o futuro é algo que você acredita vai acontecer, né? É um fato que está já na possibilidade do acontecimento real. Tá legal? Tranquilo? Você tem uma expectativa de que ele vai ser realizado, é só uma questão de horas, minutos, dias, meses, anos, mas vai acontecer, tá? Mas enfim, olhando na prática como que a gente usa esse cara, vamos lá, esses adversativos, vamos lá olhar para o exemplo. O exemplo tem quantas frases? Tem duas. Você tem a primeira, que é o ele gritava, né? A primeira é o ele gritava, e a segunda começa aqui depois dele, e vem lá o mais, logo, inaugurando o cara. E não lhe davam atenção, tá? Então, olha só, você tem aqui o mais. Aliás, apareceu o mais na sua frente, você já pode, né, confiar, né? O mais ali sozinho, você pode ficar tranquilo porque você está diante de um conector adversativo. Se você estudou, já memorizou, já botou ele na cabeça, né, já botou ele na memória, pode ficar tranquilo. Ele é um conector adversativo. Mas aí você vai falar assim, mas cadê a ideia de oposição? Vamos visualizar agora, né? Vamos visualizar agora porque, olha só, o que foi dito na primeira frase? Que o maluco estava gritando, certo? Só que ele gritou com a expectativa de ter atenção, né? Porque, de alguma maneira, ele acredita que gritando vai ter atenção. Só que o cara que gritou conseguiu ter atenção? Não, ele não teve, né? Não teve atenção. Então, aqui você tem uma relação de oposição. Eu vou botar aqui um xizinho, que o xizinho serve para mostrar oposição também. Aqui o nexo é de oposição. Beleza?
Deixa eu escrever melhor esse adversativo que ficou esquisitinho. Tranquilo? Então todo mundo viu que aqui o cara gritou querendo ter atenção e não conseguiu atenção? Então, de fato, tinha relação de oposição aí, né? Então, essa segunda frase, ela tem valor de oposição, ela introduz uma adversidade, ela tem valor adversativo. Né? Às vezes, em hora de prova, o cara não pergunta lá se o conector é do tipo adversativo, ele pergunta se tem valor de oposição, ele pergunta se a segunda frase é uma contra-argumentação, e aí você também tem que lembrar disso, tá? Esses sinônimos que a gente vai colocando aqui, para cada conector, né, tentando explicar o sentido dele, né, esclarecer, botar outras palavras para ficar mais claro o entendimento de cada conector, isso pode ser utilizado na pergunta de uma prova ou nas alternativas, né, uma resposta aí, né, de questões de múltipla escolha, de marcar lá A, B, C, D, E, né, ou A, B, C, D, enfim, depende da quantidade de alternativas que a questão tiver. Tá legal? Tranquilo? Joinha? Certo? Então era essa parada que você tem que ver. Se você quiser enxergar rapidinho aqui outros conectores adversativos, né, repare que você podia ter no lugar do mais, você podia ter o porém, que nada ia mudar. Ele gritava, porém não lhe dava atenção. Ele gritava, todavia não lhe dava atenção. Ele gritava, agora não lhe davam atenção. Ou ainda, ele gritava, já não lhe davam atenção. Certo? Então você podia ter qualquer um desses conectores e desses vocábulozinhos aí, e nenhum deles ia mudar o sentido do texto. Se não ia mudar, ia preservar a ideia de oposição, né? Então o seu conector, né, aí continuaria sendo um conector a exercer um papel de contra-argumentador, né, de introdutor de ressalva, de pormenor. Joia? Beleza? Então era isso que você tinha que ver aí sobre os adversativos. Tá? E chegando à reta final, vamos lá para os aditivos. Né? Os conectores aditivos. Os aditivos, eles têm que introduzir que ideia? A palavra aditivo já diz a que veio. Aditivo, lembra lá da matemática, tem a ver com a ideia de adição. E adicionar é somar, né? Tem a ver com somar. Tem a ver com acrescentar. Tá? Tranquilo? E, enfim, e isso está dito aí já na primeira frasezinha, ó. Eles introduzem uma ideia de acréscimo. Acréscimo tem a ver com acrescentar, né? Introduz uma soma, uma adição de quê? De informações acerca de um mesmo referente, isso é, de um mesmo conteúdo. E ou ainda pode ser de outros referentes, de outros conteúdos, tá? Só quero fazer uma ressalvazinha aqui para um detalhe. A subtração, galera, a subtração, de certa forma, que é lá a diminuição na matemática, né? A diminuição, em certo sentido, é um somar também. Só que é um somar retirada. É um somar para menos. Então, por exemplo, se você tem 10 pessoas, tem 10, você tira uma, você está somando menos uma. Você tira duas, você somou agora a retirada de duas. Você tira mais uma, você somou agora a retirada de 3. Você tira mais uma, você somou agora a retirada de 4. Tá visualizando? Você tirou mais uma, somou agora a retirada de 5. Então, é um somar para menos. É um somar retiradas. Você foi somando retirada de dedos, né? Retirada de pessoas aqui. Beleza? Entendeu como é que é a ideia da subtração? No fundo, é um somar também, tá? Só que é um somar para menos, né?
que normalmente a gente pensa no mais ou menos como opostos, mas não são tão opostos assim, tá? É claro que a oposição vai ser na hora do somar e inserir, na hora do subtrair e retirar, tá? Tranquilo? Mas o pano de fundo é, no grosso modo, somar. Somar para mais, somar para menos, tá? Tanto é que dá para usar o somar nas duas situações, tá? A palavra somar. Bom, quais são os conectores que a gente tipicamente encontra, né, nos auxiliando a introduzir acréscimo de informação, soma de informações, tá? Aliás, tem um que tipicamente introduz soma de retiradas. Vou até frisar logo, né? O que soma normalmente retiradas é o segundo que a gente vai ter aí, ó. É o NEM. Tá? É o NEM. Tem outro que é o sequer. Tá? Beleza? E ainda tem mais um, se a gente quiser colocar, que é o tampouco, que está aí na listagem. Né? Mas o mais usado é o NEM. Né? Então, olha aí. Conectores tipicamente aditivos. O clássico aditivo, o padrão, né? O modelar é o E. Tá? Só que aí você pode ter o NEM, né? Tem ainda o mais, ó, só que o mais agora não está sozinho, tem o também do lado. Quando tem o também normalmente indica soma. Tá? Então, fica atento aí quando o mais estiver acompanhado também, porque aí ele não vai ser adversativo, ele vai ser aditivo. A gente viu que o mais é o clássico adversativo, né? Mas seguido também não é mais não, tá? É aditivo. Aí você tem as correlações do não só, ou do não somente, ou do não apenas, com quem? Com o como também, né? Com o mais também, com o como. Esbarrei na lateral, voltando. Com o como ainda, né? Ou ainda com mais ainda, tá? Então, quando você tem lá, ele não só falou isso, como também aquilo. Ele não só falou isso, mas também aquilo. Ou como ainda aquilo, ou mais ainda aquilo. Esse mais ainda, esse como também, esse mais também, esse mais ainda é tudo a parte aditiva. A primeira parte não, a segunda parte é, tá? Aí você tem outro sim, que a gente quase não usa mais, quase não encontra ninguém mais usando, né? Você tem o tampouco, você tem o sequer, você tem o demais, ou ademais, né? E você tem o além de, que pode ser além disso, tá? Esses são os clássicos conectores aditivos, que servem para somar informações. Então, olhando aí no exemplo, para a gente treinar na prática, olha o que você teve aí na frente, né? Primeiro, quais foram as frases? As frases foram, a primeira é ele não anda. A primeira é ele não anda. A segunda vem lá o nem e ele está juntando as frases, ele está conectando. E a segunda frase é o corre direito. O conector, você está vendo, é o nem. Né? É o nem. Olhou para o nem aqui. Aí você vai se ligar. Bom, o NEM, né, ele é um conector. Ele é um conector para somar informações. Ele é um conector aditivo. Né? Nesse caso aqui, está somando retirada, não é isso? Ele está somando retirada. Retirada de quê? Que o cara não faz uma coisa e também não faz a outra. Joia? É um somar retiradas. Né? No caso, uma retirada só, que é o nem corre direito. Está tirando uma ali. Certo? Enfim, só que tem um detalhe. O nem, ele já apareceu como conector alternativo, né? Lembra lá do ou, ora, quer, seja, nem. Depois, já. Não foi isso que a gente anotou? Então, o nem, ele pode ser alternativo. Como é que você vai fazer para diferenciar? Como é que você vai fazer para diferenciar e não se embolar? Se o cara é aditivo, né? Ou se o cara é alternativo. Como é que você vai fazer? Vou te dar uma dica já começando agora e a gente vai treinar mais. A dica é a seguinte: se na primeira frase
Se na primeira frase, qual é a primeira frase aqui nossa? A primeira frase. Depois a gente vai fazer um resuminho bonito. Aqui está a segunda, não é isso? Beleza. Se na primeira frase você tiver isso aqui, ó, o não, o que é o não? É uma palavra de valor negativo, não é isso? Se na primeira frase você tem palavra de valor negativo, o nem da segunda, que começa a segunda, esse nem sempre vai ser aditivo. Sempre. Tá? Então, o que você vai ter que ver? Se a palavra aqui, ela vai equivaler, ao não, que é a palavra que a gente mais usa, para indicar valor negativo. Joia? Então, você vai ter que ver se ela pode ser substituída pelo não. Se puder, o outro nem é aditivo. Se não puder, aí vai ser alternativo. Vamos treinar isso? Vamos? Mas só uma coisinha. No exemplo, ficou tranquilo? Ficou tranquilo? Beleza. Então, vamos dar uma treinada nesses usos do nem aí. Tá? Porque, tal como a gente já falou, o nem pode ser, ele pode ser aditivo, e pode ser alternativo. É isso? Só que para ser aditivo, você viu, tem que ter palavra negativa. Vou botar aqui palavra negativa, não vou escrever aquilo tudo. E aí, na segunda frase, vem o nem. Tá claro? Certo? Ele tem que corresponder, esse maluco aqui, ao não. Tá? Porque às vezes você não vai ter já direto o não. Quer ver? Vamos ver isso na prática? Você tem ali, ele não anda, nem corre direito. Ó, você tem aqui na segunda frase, aliás, a primeira frase é quase que sempre a mesma coisa, né? Você tem aqui, ele não anda, depois nem corre direito, tá? A primeira frase terminou depois do anda, joia? Tal como foi anteriormente. Só que o conector agora não é o nem, é o e. E com relação ao e, eu nem perco tempo. Nem eu, nem você. O e a gente estudou, ele é um conector classicamente o quê? Ele é classicamente aditivo. Eu nem preciso me preocupar se antes tem palavra de valor negativo. Tá? Na segunda frase, olha quem está aqui na segunda frase. Segunda frase você tem ela nem anda, é a primeira. Depois vem a segunda, já começando com nem. Aí, opa, esse nem a gente vai olhar com carinho porque ele é o conector. Como é que você vai fazer para resolver rápido, se ele é aditivo ou alternativo? Você olha logo para a primeira frase. Tem aqui um nem. Esse nem corresponde ao não? Corresponde ou não corresponde? Você poderia ter o texto aqui dizendo ela não anda, ou melhor, no caso aí virou ela, eu errei de digitação, mas era o ele. Deixa eu botar aqui o ele, não tem problema. Ele não anda, nem corre direito, poderia? Mesma coisa? Mesma coisa. Então, o que rolou? Você tem aqui uma palavra, não vou botar de valor negativo para não ficar muita coisa aqui para a gente anotar. Vou botar aqui palavra negativa, tá? Palavra negativa, de valor negativo. Se eu tenho palavra de valor negativo na primeira, o que vai rolar em relação ao nem da segunda? Aqui ele também é um conector aditivo.
Tranquilidade total? Viu lá a palavra negativa antes? Né? Depois, terceiro exemplo. Terceiro exemplo diz: nem ele anda. É a primeira frase. A segunda começa com nem, e aí vem lá, ele corre direito. Né? Olha só, temos aqui um nem. E temos um nem lá na frente. Então, você tem que checar primeiro da frente. Né? Esse primeiro da frente aqui poderia ser substituído pelo não? Faz sentido? Faria sentido? Faria ou não faria? Dá para dizer, não ele anda, nem ele corre direito? Faz sentido isso? Não, não faz, né? Então, se não faz, se eu não posso substituir por palavra negativa, esse primeiro nem, ele não é correspondente do não. Ele é quem? Um conector. Tal como vai ser o segundo, que é também conector. E adivinha, se não deu para ser lá substituído pelo não, se não tem valor de palavra negativa, ele não é um conector aditivo. Ele é um conector alternativo. Estou escrevendo duas vezes, podia ter botado uma vez só, no plural. Certo? Então, aqui, conector alternativo nas duas situações, no primeiro nem e no segundo nem. Tá? Aliás, está aí um exemplo com os dois nens, né? Somando retiradas de informações. E o último exemplo? O último exemplo você tem aqui. Aliás, vou ter que te mostrar o primeiro. Olha só, porque o primeiro vai ajudar a tua vida. E a minha também. O primeiro exemplo diz: ele nem anda. Aí começou lá com E de novo. E aí vem lá, nem corre direito. Galera, esse quarto exemplo, ele é idêntico ao primeiro. Você fala assim, como é idêntico? No primeiro tinha um não. Tinha um não. Mas, olha aqui, esse nem. O outro começa com E. É assim? A segunda frase lá no primeiro exemplo começava com E. Esse cara já ia ser o seu conector. Na segunda frase. E vê se esse nem não corresponde ao não que já estava lá no primeiro exemplo. Vê se você não poderia dizer, no lugar desse nem, tranquilamente a palavra não. Poderia? Poderia. Ele não anda e nem corre direito. Me diz se não é igual ao primeiro exemplo. É igual, cara. Igualzinho, igualzinho, igualzinho. Então, você está vendo que o primeiro e é uma palavra de valor negativo. Vou botar aqui só a palavra negativa. Certo? E, obviamente, quem é o segundo e? Quer dizer, o e na segunda parte é igual o conector da primeira frase, do primeiro exemplo. É um conector aditivo. E ponto. Acabou. Tá? Aí você poderia ainda perguntar assim, tá, mas e, a propósito, quem é o nem que está lá do lado do e no exemplo 1 e no exemplo 4? Boa pergunta. Né? Quer saber mesmo quem é? Agora. Me disse esse nem no primeiro e no quarto exemplo, aqui depois do e, não equivale ao não? Equivale ou não equivale ao não? Equivale ou não equivale ao não? Poderia ser lido como não? Escrito como não? Poderia ser lá o primeiro exemplo, ó, ele não anda e não corre direito. Aqui embaixo, ele nem anda e não corre direito. Poderia ser? Total, total, total. E aí, lembrando que você já estudou isso também. Se corresponder direto ao não, se corresponder direto ao não, o que ele é? Ele é um advérbio. Um advérbio de negação. A gente estudou isso, camarada, lá nos advérbios. Esqueceu? Esquece não. Você precisa dele aqui. Aqui embaixo, mesma coisa. Estou abreviando aqui advérbio, tá? ADV de negação. Se ligou? Se ligou? É isso que eram esses nens aí na segunda frase.
Aí você poderia falar assim, Antônio, mas e aqueles nens que apareceram na primeira lá, com palavra, né, de valor negativo? Também é advérbio de negação? Total. Também total. Aqui, ó. No segundo exemplo, estava lá, ele nem anda. Ué, a gente não viu que ele equivale ao não? Se ele equivale ao não, ele é um advérbio de negação. Que, aliás, foi aqui na segunda frase, também tinha sido na primeira, ó. Porque na primeira tinha aparecido direto ou não. Um advérbio de negação. Beleza? Então, só complementando o último exemplo aqui, a primeira frase estava lá, ele nem anda, que é igual ao primeiro, o exemplo 1, advérbio de negação. Tá aí para você não ficar com dúvida sobre quem era esse cara. Mais esclarecido que isso, impossível. O nem equivaleu ou não é advérbio de negação, cara. É só isso que você tem que guardar. Tranquilo? Só isso. Só isso e só isso. Tá? E aí, vamos fazer um resuminho sobre esse usos do nem? Vamos fazer um resuminho? Vamos lá, esqueminha aí de usos do nem. Primeira coisa que você vai lembrar, né? Primeiro uso. Primeiro é que o nem pode corresponder a quem? Ao não. Se corresponder ao não, ele é um mero advérbio de negação. Esse é o feijão com arroz, que é o que a gente acabou anotando agora por último. Certo? Ele é um mero advérbio de negação. Segundo caso. Como é que foi a situação do nem aditivo? Do nem para ser aditivo. Na primeira frase, você tinha que ter quem? Uma palavra de valor negativo. Aí, na segunda frase, vinha lá o nem começando, introduzindo a segunda frase. Estou botando aqui primeira e segunda porque a gente trabalhou só com duas. Se fosse segundo e terceiro, você botar a terceira frase, não muda não, tá? Só que aí, vamos lá. Palavra de valor negativo, vai ser sempre o advérbio não? Não. Você pode ter quem como palavra de valor negativo? Você teve lá, obviamente, o não. Você teve o nem equivalendo ao não. O nem igual ao não. Só que tem outras palavras que não são advérbios, que têm valor negativo. Quer ver? Você tem ainda o ninguém. Você tem o nenhum. Você tem o nada. Você tem o nunca. Então, se na primeira frase você tem essas criaturinhas e a segunda começa pelo nem, aí esse nem é uma conjunção aditiva. Um conector aditivo. Tá claro? Certo? Para soma, tá? Vai estar só somando, só acrescentando informação. Tranquilidade? E qual é o caso, da estrutura visual da frase quando nem é conector alternativo? Aí, em geral, ele começa a frase, ele começa as duas frases, ele vem o nem, vem a primeira frase.
Aí vem o nem e vem a segunda frase, né? E poderia ter terceira, quarta, quinta, sexta frase e assim por diante. Nessa hora, o nem, ele é conector, são conectores, são conjunções alternativos, né? Desde que não equivalham, desde que não vou botar, não tenho, equivale vai ficar grande. Não tenho valor negativo. Tá? Beleza? Que foi isso que aconteceu lá no exemplo 3, né? Nem ele anda, nem corre direito. Aquele nem não dava para trocar pelo não. A gente viu isso. Tranquilo? Na paz? Então é isso aí. Só para não ficar aqui só no gogó, no gargarejo, vamos pegar aqui rapidinho esse cantinho que sobrou, né? Esse cantinho que sobrou aqui, e visualiza o exemplo com o ninguém, o nenhum, o nada, né? Se você falar assim, ó, ninguém corre, ninguém corre, deixa eu botar em preto. Ninguém corre. Nem anda direito, né? Mas ninguém corre nem anda, já resolve. Repare que a primeira palavra é palavra de valor negativo, né? Se tem valor negativo, esse segundo nem aqui, ele era um conector de soma. Ele era aditivo, tá? Se fosse assim, nunca corre nem anda, mesma coisa, tá? Se fosse nenhum cidadão corre nem anda, mesma coisa, tá? Então é essa parada aí. Joia? Beleza? Última observação para fecharmos de vez esse caixão é uma observação sobre o uso do e, né? O e, a gente viu, ele pode ser aditivo, né? Que é um clássico, o e ser aditivo, nasceu para isso, mas em algumas ocasiões ele pode ser adversativo, né? E vamos ver a situação de quando ele pode ser adversativo, porque como aditivo é mais fácil de ver, né? Olha só por exemplo. No exemplo você tem aí a primeira frase dizendo, ele estudou muito. Né? A primeira diz, ele estudou muito. A segunda começa lá com e, que é quem a gente vai avaliar, e vem aqui, não passou na prova. Né? A gente já sabe que o e vai ser o nosso conector. Até aí, beleza. Esse e, ele é aditivo ou adversativo? É a dúvida que você pode vir a ter. Né? Só entre esses dois sentidos. Né? Se é uma soma ou se é uma oposição. O que você vai fazer? Vai ler os dois conteúdos das duas frases e vai ver se tem só soma de informação lá na segunda frase em relação à primeira, ou se a segunda é uma ideia de oposição, né? De alguma maneira, uma oposição, uma contra-argumentação, uma ressalva, um pormenor em relação à primeira. Então, preste atenção no que foi dito na primeira frase. Na primeira frase, você teve o texto dizendo, ele estudou muito. Olhando o conteúdo da segunda frase, o que você tem que inferir? Se o cara estudou muito aqui, né, ele queria passar na prova, concorda?
Ele queria passar na prova. Só que o que rolou? O que foi dito aqui? Que ele passou ou ele não passou? Ele não passou. Então, aconteceu o oposto da expectativa, né? Se aconteceu o oposto, esse E está aqui introduzindo uma relação de oposição. Se rolou oposição, esse E, ele não introduz adição, ele não introduz soma. Ele não introduz soma. Ele introduz uma adversidade. Joia? Então, fique atento quando você tiver o E. Quando você tiver o E seguido de não. Tá? Fique muito atento. Vai ser sempre que vai ser o E seguido de não adversativo? Não. Porque nada, nunca, sempre, né? Quer dizer, poucas coisas, né? Alguns casos até são, porque tem conectores que só servem para aquilo, não tem nenhuma dubiedade, né? Nenhuma multiplicidade de sentidos, né? Ou variedade, né? Mas no caso do E, você tem que ver, porque ele pode ser só um aditivo ou, né, dependendo do caso, introduzir uma relação de oposição mesmo. Tá legal? Certo? Né? É isso que a gente tinha que visualizar aí cerca dos conectores coordenados. Valeu? Essa é a história todinha deles aí, com esses detalhezinhos todos que, em geral, alguns autores dizem, mas alguns poucos. Tá beleza? Tá? Fui.